Oi, hoje dia 20 de dezembro é dia da bondade, dia da bondade. Mas o que é a bondade? Que sentimento é esse? Que virtude humana é essa? A bondade é mais do que um sentimento, a bondade é um ato, é uma atitude. Você não pode ser bom apenas na boa intenção, no pensamento, no imaginário. Não. Ser bom é materializar esse sentimento. Bondade é isso. É uma atitude. A atitude de fazer o bem, de praticar a caridade, praticar a solidariedade. Às vezes apenas uma palavra. Sim, uma palavra, um gesto, um abraço, um afago, um carinho, já representa muito e significa a consumação da bondade e do bem. Ser bom não é fácil. E por que ser bom não é fácil? Porque ser bom significa lutar contra algo que é inerente à pessoa humana, à espécie humana, que é o egoísmo. O egoísmo está em nossa memória genética e em nossa própria personalidade, porque em algum momento da evolução humana, ser egoísta significou a própria sobrevivência da espécie ou de muitos indivíduos. Um tempo em que a comida era escassa, o agasalho escasso, dividir isso significava a morte, o desaparecimento de indivíduos importantes para o prosseguimento da espécie ou para a própria espécie como um todo. Portanto, se o egoísmo em algum momento da evolução humana foi importante, hoje não. Nós vivemos numa sociedade interdependente, interrelacionada, uma teia, com fios que se conectam e se conexam. Ser bom, fazer o bem é fundamental e talvez seja o grande segredo da felicidade humana. Precisamos de uma sociedade menos violenta? Sim, precisamos. Precisamos de uma sociedade com mais concórdia e menos discórdia. Uma sociedade mais pacífica e menos conflituosa. Sim, precisamos. Isso é fundamental para a vida social e humana. Mas o segredo de tudo isso é fazer o bem. Cada um fazer a sua parte. Não importa que tenham poucos com muito e muitos com quase nada. Há muito egoísmo ainda na raça humana, na espécie humana. Há sim muito egoísmo. São poucos com tantas terras, são poucos com tantas casas, são poucos com tantos recursos e muitos sem nada, muitas vezes sem um teto, sem um pão. É a realidade da vida. Mas o importante é que no dia da bondade você faça a sua parte. Nem que seja apenas um gesto, apenas uma palavra, um aconselhamento. Se preocupar com alguém já é e significa muito. É sim um ato de bondade, de caridade, se preocupar com o semelhante, fazer o bem ao que está próximo, ao que está distante, aquele que você conhece ou aquele que você nunca viu. A bondade não deve ter escolhas. A bondade não deve distinguir. A bondade precisa ser um ato como é de fato, um ato nobre, um ato humano. Acima de tudo, a bondade é um ato cristão. A solidariedade é um ato cristão, assim como o amor ao próximo, que resume tudo. Mas a bondade, a solidariedade, praticar o bem também é algo do nosso código. As convenções mundiais das quais somos signatários, a própria Constituição e as leis, elas
pregam e defendem a solidariedade, a fraternidade. Elas nos unem como humanos, e unir significa praticar a solidariedade um para com os outros. Portanto, no Dia da Bondade, façamos da bondade e da solidariedade um ato humano cotidiano, permanente, cada um fazendo a sua parte, nem que seja um pouquinho, nem que seja algo que para você pode não ser importante ou muito pouco, mas certamente quem recebe isso vai talvez transformar a sua vida. Uma palavra transforma um destino. Um ato transforma uma existência inteira. A palavra, o abraço, o afeto, o afago. Se você puder fazer mais do que isso, um alimento para quem passa fome, um agasalho para quem passa frio, uma roupa para quem está quase desnudo, uma oportunidade para um jovem ter a primeira chance. Tudo isso é importante e é fundamental. Portanto, no Dia da Bondade, sejamos humanos, sejamos solidários, façamos a nossa parte. Não importa o que os outros estão fazendo, se pelo bem ou pelo mal. Façamos a nossa parte, pelo bem, pela bondade, pela caridade, pela solidariedade. Vamos enobrecer o nosso sentimento e materializar esse sentimento na bondade, na solidariedade, na fraternidade. Vamos nos reconhecer e nos fortalecer como irmãos de uma mesma espécie, porque o segredo da vida em sociedade, da vida humana, é indiscutivelmente o ato da bondade uns para com os outros. Reflitamos sobre isso e sejamos seres humanos melhores. Lutemos contra o egoísmo, muitas vezes enraizado em nós mesmos. Lutemos contra o egoísmo para sermos bons, para sermos solidários e, acima de tudo, humanos.